Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mentalizando Direito. Aqui você otimiza seus estudos por meio de mapas mentais. E hoje nós vamos falar sobre a separação dos poderes. Preparei uma série bem massa aqui para vocês, onde a gente vai falar sobre legislativo, executivo e judiciário. É massa vocês terem assistido já a aula que eu preparei sobre a organização do Estado. Vou deixar aqui no card para vocês. Se não viram, assiste essa aula até o final, depois corre lá e dá uma assistida. São complementares. Beleza, gente? Vamos começar então aqui, ó, sem enrolação, pelo poder legislativo. E a gente vai falar o que é o poder legislativo, as funções típicas, quem exerce o poder legislativo e as funções atípicas. Não se assusta, vamos passo a passo que a gente vai entender bem certinho como funciona isso. Quer ver? Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente enxergar. Então, o que é o poder legislativo? Olha só. O poder legislativo é aquele que tem a função típica de fiscalizar e legislar. E aí tu vai me perguntar, o que é fiscalizar e legislar? Olha só, fácil. Sabe aquela galera que faz as nossas leis? Eles são do poder legislativo. É a gente que vota, coloca eles lá, eles propõem projetos de lei, esses projetos passam por um processo de votação e tudo mais. Quando são aprovados, são convertidos em leis e a gente tem que obedecer o ordenamento jurídico e tudo mais. Então, a função típica do poder legislativo é legislar, é criar leis. Claro que não pode ser qualquer tipo de lei, as leis elas precisam obedecer regras constitucionais e o processo legislativo também, né? E aí elas elaboram as normas jurídicas gerais e abstratas. Não vamos aprofundar aqui, mas basicamente a função típica do poder legislativo é criar leis, que é legislar, tá bom? Só que eles também têm uma função típica de fiscalizar. Por quê? Porque quando a lei é criada, alguém precisa executar essas leis, né? E aí a gente vai ver posteriormente que é o poder executivo. Mas alguém tem que fiscalizar essa aplicação da lei criada, tá bom? Então, o poder legislativo também tem essa função de fiscalizar. E aí, em cumprimento à função fiscalizadora, cabe ao Congresso Nacional a realização da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo. Show de bola? E aí eu falei, são os caras que estão lá que criam as leis, né? Mas quem são esses caras? Quem é que exerce o poder legislativo? Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês darem uma olhadinha lá na aula de organização do Estado? Lá eu explico para vocês essa separação em âmbito federal, estadual e municipal. Por quê? Porque o Estado brasileiro, ele é um Estado federativo e ele tem a união dos Estados-membros, municípios, Estados, Distrito Federal e a União. Então a gente precisa separar, porque eles são independentes e são autônomos. Então, em cada âmbito, seja federal, estadual ou municipal, a gente tem um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. Pegaram, galera? Mas é massa dar uma olhadinha lá na aula, tá? Qualquer coisa, volta lá. Então, vamos começar aqui, ó. Quem exerce o poder legislativo no âmbito federal? E aqui a cabeça de vocês vai explodir agora, quer ver, ó? Porque a gente tem o chamado Congresso Nacional e a gente ouve direto isso nos jornais, a gente lê por aí o Congresso Nacional. E o que raios é o Congresso Nacional? O Congresso Nacional faz parte do poder legislativo em âmbito federal. E quem tá lá no Congresso Nacional? Quem são esses caras? Aí a gente divide em duas casas. Por quê? Porque o Congresso Nacional é bicameral. Lembra disso, tá, galera? Bicameral. Adora cair em prova essa palavrinha aí, ó. Então, o Congresso Nacional, que faz parte do Poder Legislativo em âmbito federal, ele é composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Senado Federal, quem exerce são os senadores.
Câmara dos Deputados, quem exerce é os deputados. Fácil, né? Então vamos aqui para o Senado Federal. O Senado Federal ele é meio diferentão, tá? Da regra. Por quê? Porque o mandato deles não é de 4 anos, como a maioria dos cargos públicos que a gente vai lá e vota. O mandato deles é de 8 anos. Então, cada estado elege 3 senadores. E aqui a gente vai ter um total de 81 senadores. Tá bom, gente? As eleições, elas são um pouquinho diferentes. Por quê? Porque numa eleição são escolhidos 1/3 dos senadores e na seguinte são escolhidos 2/3 dos senadores. Ou seja, em 4 anos a gente escolhe um senador, depois nos outros 4 a gente escolhe 2 senadores e assim eles vão revezando entre si. Tá bom? É meio diferentão, né? Se achar que precisa, vale um estudo autônomo aqui. Mas, de geral, mandato de 8 anos, 3 senadores. A gente tem no Brasil o total de 81 senadores, 3 por estado. E essas eleições aqui de 4 em 4 anos, a gente escolhe um, nos outros 4, 2, depois um, depois 2. Tá bom? A gente diz que eles são os representantes do Estado e do Distrito Federal. E a idade mínima para ser um senador federal é de 35 anos. Show de bola? Aqui, se vocês quiserem aprofundar um tema, eu trouxe as competências dos senadores que está lá no artigo 52 da Constituição Federal. Tá bom? Como que a gente está falando de um resumão, acredito que não caiba aqui porque é muita coisa, né? Eles têm várias competências, mas vale vocês darem uma olhadinha lá. Então, superada essa parte dos senadores, a gente também tem os deputados. E aqui os deputados já é mais convencional o que a gente conhece, né? Então, eles têm um mandato de 4 anos, só que a gente não elege deputados fixos por estado. Isso daqui é importante. Cada estado tem um número proporcional de deputados. Beleza, galera? E esse número proporcional varia de 80 aos estados menores a 70 para os estados maiores, por exemplo, São Paulo. Então a gente nunca vai ter menos que 8 e nunca vai ter mais que 70. Sempre 8 ou 70. Show de bola? No total, hoje no Brasil, a gente tem 513 deputados que fazem parte do Congresso Nacional. Então, vê só, a gente tem 513 deputados e 81 senadores dentro do Congresso Nacional, dividido em 2 casas. Tá bom? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A gente chama os deputados de representantes do povo, enquanto o Senado Federal são representantes dos estados. Isso é importante? É importante, porque cai em prova, tá? Eles vão falar assim: a Câmara dos Deputados são representantes dos estados, tá? Errado, são representantes do povo. Quem é dos estados são os senadores. Beleza? Então a idade mínima para ser deputado federal é de 21 anos. E as competências eu trouxe também lá no artigo 51 da Constituição, vale dar uma lida lá. Show de bola? No âmbito estadual, quem exerce o poder legislativo? Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é bicameral? Não. Assembleia Legislativa é unicameral, ou seja, uma casa só. Quem exerce essa função dentro da Assembleia Legislativa são os deputados estaduais. Beleza, gente? Então, olha só. Mesma coisa aqui. Os deputados estaduais, a gente tem um mandato de 4 anos. E a idade dos deputados estaduais é 21 anos. Agora, olha só, gente. Lembra que lá nos deputados federais a gente falou que era um número proporcional de 8 ou no máximo 70? Os deputados estaduais, ele é preciso fazer uma regra meio doida aqui, porque o artigo 27 traz o seguinte texto, olha só. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Entendeu alguma coisa? É meio difícil de entender mesmo, porque é dividido em 2 regras.
mas eu não vou trazer para vocês aqui, porque isso daí é resolvido com cálculo, tá? Isso daí cai muito também na parte de raciocínio lógico e tudo mais. Então, vale dar uma assistida, joga no Google lá, no YouTube mesmo, artigo 27 da Constituição Federal. Vai chover de aula explicando como é esse cálculo, como se faz esse cálculo, tá? É importante? Acho que não, porque o que cai realmente é sobre o âmbito federal e não sobre o âmbito estadual. Mas, se vocês estiverem estudando aí para um concurso, talvez de âmbito estadual possa cair, entendeu? Então, quem exerce poder legislativo em âmbito federal? Congresso Nacional, dividido em duas casas, Senado e Câmara dos Deputados. Quem exerce no âmbito estadual? Assembleia Legislativa Unicameral. Quem é que está aqui dentro dessa galera aqui? Deputados estaduais. Beleza? Então, superado aqui o âmbito estadual, agora a gente vai para o âmbito municipal. E aqui é fácil, né? Âmbito municipal, unicameral também, câmaras municipais. Quem é a galera que está nas câmaras municipais? São os vereadores. Vereadores, igualmente, mandato de 4 anos. E esses caras aqui, eles já podem ser eleitos com 18 anos de idade, tá bom? E aqui a gente tem também um número proporcional ao município. Vale dar uma lida lá no artigo 29, inciso 4º da Constituição Federal. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, resumidamente, para fixar bem na cabeça de vocês que é importante, âmbito federal, quem exerce? Congresso Nacional dividido em duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. No âmbito estadual, unicameral, Assembleia Legislativa, deputados estaduais. Âmbito municipal, unicameral, que são as câmaras municipais. Quem exerce? Vereadores. Show de bola? Então, as funções atípicas, eu acho que até já falei, mas as funções atípicas do Poder Legislativo é administrar, tipicamente do Executivo, e julgar, tipicamente do Judiciário. Mas ela pode fazer essas duas funções atipicamente, claro, respeitando as regras e normas necessárias que o ordenamento exige, né, gente? Então, olha só, o Legislativo, ele administra quando dispõe sobre sua organização, cargos e outros assuntos, lá dentro mesmo do Poder Executivo, do Poder Legislativo, perdão. Então, por exemplo, lá na Câmara Municipal, eles querem administrar alguma coisa sobre sua organização, por exemplo, lá administrar algo sobre os cargos que tem lá dentro, eles podem fazer isso, não necessariamente precisa mandar para o executivo fazer. E eles julgam também quando eles decidem a respeito dos crimes de responsabilidade dentro do legislativo. Então não vai para o judiciário, é ali dentro feito também. Eles têm essas funções atípicas. Show de bola, galera. Então olha só, esse daqui foi um resumo mais rápido mesmo, condensei da maneira mais fácil possível para vocês entenderem o que é o poder legislativo, as funções típicas dele, quem exerce, quem é a galera que a gente vota para fazer as leis, para fiscalizar o executivo e as funções atípicas deles também, tá bom? Resumão para quem é básico, para quem está ingressando agora no direito constitucional. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí o vídeo, compartilha com os amigos de vocês e comenta aqui embaixo alguma dúvida ou alguma sugestão ou alguma dica. Ah, preciso que você faça uma aula sobre isso. Deixa ali nos comentários pra gente, tá bom? Quanto mais vocês interagirem comigo, melhor e fortalece o meu trabalho aqui. Show de bola, galera. Na próxima aula a gente vai falar então sobre o poder executivo, tá bom? Então, se vocês não assistiram a primeira aula sobre a organização do Estado, assiste lá. E se vocês já assistiram as duas aulas, bora pro Poder Executivo. Show de bola, grande abraço e até mais. Valeu!